Nós vamos estar compartilhando, na verdade, uma continuação daquilo que a gente já vem conversando nesses últimos TADEs, e temos aqui alguns pontos que a gente quer conversar sobre esse tema, como ter sucesso com pessoas. Só para dar uma refrescada na memória, a gente está falando que esse tema é tão importante porque, como nós, como líderes, somos chamados para trabalhar com pessoas, o nosso sucesso, obviamente, como líder, vai depender se nós temos sucesso com as pessoas. E nós falamos, então, nesses dias, sobre alguns aspectos, importantes, que exatamente quanto mais eu compreendo como o ser humano funciona, mais isso me dá a chance, de eu poder ter sucesso com essas pessoas. E tem algumas coisas que a experiência, os livros, os pastores, os meus palestrantes me ensinaram, que eu também estou igual a vocês nesse desafio de pôr em prática, de lembrar, porque às vezes o nosso problema muitas vezes não é saber, apesar que quando a gente sabe, a gente dá um passo a mais. O nosso desafio muitas vezes é colocar em prática, lembrar daquilo que nós já sabemos. Então, uma coisa, a primeira que nós falamos, só vou mencionar, depois você pode acompanhar, o Stefano me garantiu, também o Weston, que já está no YouTube, alguma dessas coisas. Primeiro, nós descobrimos que pessoas, elas amam ser amadas. Então, nosso desafio é descobrir como as pessoas se sentem amadas, e aí, então, você vai ser muito bom nisso. Segunda coisa, nós aprendemos que as pessoas querem se sentir úteis, não usadas. Então, nós, como líderes, como pessoas que estão trabalhando com pessoas, nós vamos lembrar disso sempre que a gente estiver com uma equipe, quando a gente estiver trabalhando para treinar, cooperando, para motivar pessoas ao envolvimento na obra, lembrar disso, As pessoas querem se sentir úteis, não usadas, Nós falamos, nunca use as pessoas, apenas dê oportunidade para elas se sentirem úteis. A terceira coisa que nós mencionamos, que é exatamente uma compreensão sobre como o ser humano funciona, e isso aqui é comprovado. Aliás, uma forma de você comprovar isso é perguntando para você mesmo, é verdade? E você vai descobrir que é verdade. As pessoas sabem que liderar é servir, e já ouviram isso. Eu costumo dizer, hoje nós vivemos numa época, numa era, que as pessoas elas têm acesso à informação. Então, pode ter certeza que seus liderados já ouviram em algum lugar, já leram em algum livro, já ouviram em algum canal do YouTube que líder é aquele que serve. E aí eles já ouviram isso, eles já sabem disso. Então, não esqueça, eles sabem disso. Então, eles estão de olho na gente. E aí nós falamos, não seja líder por status, seja líder para servir. Então, vamos voltar exatamente para o propósito da liderança, Outra coisa que nós falamos sobre as pessoas precisam se sentir importantes. Isso é muito próprio do ser humano. Nós queremos ser importantes. Deve ser, isso eu acho que varia de pessoa para pessoa, mas, de um modo geral, talvez vão querer se sentir mais, outros menos, mas saiba que todo ser humano com quem você lida, com quem você trabalha, com quem você caminha, lá no fundo, todos eles gostam de se sentir importante. Agora, por que eu estou reforçando essas coisas? Porque quando você estiver na frente das pessoas, você já vai lembrar disso. Eu quero ser um líder de sucesso, eu preciso, agora eu estou aqui com a minha equipe, eu estou aqui com o meu discípulo, estou aqui com a minha ovelha, eu estou aqui com o meu life, eu não posso esquecer dessas grandes descobertas
de como funciona o ser humano. E aí, então, tentar agir, como disse Paulo lá no texto que nós estamos usando, ele fala para nós sermos sábios na maneira de agir com as pessoas. Então, nós falamos aqui que os bons líderes, eles não têm problema de dar crédito, de compartilhar o despojo, de dar a glória, né, a honra, o reconhecimento. Né? Bons líderes não brigam pela glória, eles querem poder sempre fazer as pessoas se sentirem importantes. A quinta coisa que nós queremos compartilhar hoje com vocês é as pessoas, no geral, né, respeitam os humildes e desprezam os arrogantes. Isso aqui é uma verdade que eu aprendi ouvindo pessoas. Você já deve ter, alguém já chegou perto de você, já comentou alguma coisa nesse sentido, onde eles estão assim admirados, ou eles estão impressionados com uma liderança, né? Fala, poxa, o fulano, eu já vi isso, poxa, o cara, olha, apesar dele ser tão conhecido, tão importante, tão famoso, mas ele é um cara humilde. As pessoas valorizam, elas comentam isso. E aí eu já vi também o contrário, pessoas tipo chateadas, frustradas por causa da arrogância, por causa que aquela pessoa, aquele médico, aquele advogado, aquele pastor, aquele líder foi arrogante. Ontem mesmo eu estava lendo, né, porque nós estamos tentando conhecer uma certa clínica aqui de São Paulo, e aí nós entramos ali e estávamos procurando sobre ela as fotos, e aí vamos ver os comentários. Né? Hoje em dia nós temos essa facilidade com o Reclame Aqui. O Reclame Aqui ajuda a gente a conhecer um pouco o perfil, né, o conceito, a forma de operar das empresas. E todo mundo que vai alugar um hotel geralmente dá uma olhadinha lá, né? O pessoal está falando do hotel, se é sujo, se é bom a pontuação. E é muito interessante que nós estávamos lendo e eu fiquei impressionado como um certo médico dessa clínica aparecia demais nos comentários, mas de forma negativa. Os caras, que tal, profissional, não sei o quê, arrogante, parece que tal, não sei o que mais, sabe, só criticando o cara, e toda hora eu falei, mas parece ser verdade, né? Está todo mundo falando do cara aqui. Então, as pessoas, elas amam, elas valorizam, elas respeitam essa característica nos seus líderes, né? A humildade, e desprezam os arrogantes. Então, eu costumo falar assim, não importa o que você se torna dentro da sua empresa, dentro da sua organização, não importa quão alto você chega, não importa quão importante seja a sua função dentro de uma organização, nunca esqueça que é preciso ser humilde e é preciso continuar humilde, que pessoas valorizam isso. Né? Pessoas amam isso, pessoas gostam disso, né? Então, como eu disse, eu já perdi as contas das vezes que pessoas comentaram positivamente sobre esse aspecto. E outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte: nós, muitas vezes, vamos, pela graça e misericórdia de Deus, experimentar sucesso, crescimento, progresso, promoção. Deus vai nos levar para um nível que talvez nós vamos estar em destaque de alguma forma, ou que as pessoas vão ficar admiradas pelo nosso progresso. Isso não é errado. Se a vida te entregar isso, receba, viva, desfrute. Né? A vida te honrou, a vida te promoveu, a vida te deu esses privilégios, você galgou novos níveis, maravilha, né? Você fala, não tenha problema se a prosperidade te alcançar,
se Deus te der um carro bom para você usar, se Deus te deu uma casa bacana para você morar, se Deus te deu privilégios, acesso, né, projeção, desfrute, não tenha problema com isso. O que você e eu não podemos esquecer, porque a humildade, na minha opinião, é exatamente manter na memória de onde você veio, quem era você, onde Deus te encontrou, onde você estava, quem era você, né? E, como diz a música da Ana Paula, nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, vem de Ti, Senhor. Lembra disso. Se você lembrar disso, você sempre vai nutrir um coração maravilhoso, para poder você ser aquela pessoa que todos vão falar, poxa, apesar que o cara, né, olha onde ele chegou, mas ele não perdeu uma coisa, ele não perdeu a simplicidade, ele não perdeu o coração humilde. Isso é muito importante. Eu gosto de dizer o seguinte, o sucesso não precisa roubar de nós essa tão nobre atitude. O sucesso não precisa roubar de nós a nobre atitude de ser e de continuar sendo humilde, porque pessoas, elas respeitam os humildes e desprezam os arrogantes. Outra coisa, as pessoas querem e precisam ser ouvidas. É muito bom lembrar disso. As pessoas querem e precisam, são dois verbos, elas querem, todo mundo quer poder falar um pouco, deixa eu falar, eu tenho um negócio para dizer aqui. E outra, elas precisam ser ouvidas. Sabe, eu já ouvi liderados frustrados, querendo sair de igreja, querendo até sair, né, de rede, de life, seja lá do que for, de uma organização para ir para outra, com esta razão, com esta justificativa. Lá a gente não tem voz, lá a gente não fala, lá a gente não é ouvido, lá as pessoas não querem saber o que a gente pensa. Então, olha só, eu acredito que se a gente quer ter sucesso com as pessoas, a gente tem que lembrar disso aqui. As pessoas querem e muitas precisam, porque se a gente não der oportunidade para as pessoas falarem, é como se alguma coisa vai crescendo dentro delas, aquela pressão, aquela vontade de dizer, aquela vontade de abrir o coração, aquela vontade de dar um palpite, né? aquela vontade de fazer uma pergunta. E nós temos que deixar. Então, separe tempo para ouvir as pessoas. Você que é líder e você que quer ter sucesso com as pessoas, separe tempo para ouvir. Vê o que elas têm para dizer. Qual é a pergunta, né? Deixa elas também opinarem, dá a sua sugestão. Dizem que um alto percentual dos problemas das pessoas são resolvidos quando elas têm alguém para ouvir. É por isso que a profissão de psicólogo tem crescido, porque as pessoas, elas pagam para ser ouvidas. Quanto você quer para me ouvir? Me dá aí uma grana, eu fico 1 hora aqui só te ouvindo. E é incrível como dizem que isso resolve muito dos problemas. Então, talvez você fale assim, mas não é o caso, mas vamos imaginar que você pensa, minhas ovelhas têm muitos problemas, meus discípulos têm muitos problemas. Que tal você começar a ouvir? Quem sabe que metade desses problemas acaba. Né? Quem sabe que metade só de falar. Às vezes, no casamento, né? Às vezes, só o que está faltando é isso. É você só deixar ela falar, só deixar ele falar. E, às vezes, elas querem, a gente não para ouvir. Os filhos, né? Os filhos querem falar. E nós devemos lembrar disso. E, muitas vezes, até provocar esse tipo de oportunidades, né? Eu sei que não é fácil, é arriscado. Foi assim que começou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
Um cara chegou e disse assim: meu amor, pode falar, o que você tem para falar? Onde eu preciso melhorar? Aí vocês sabem a história, Primeira e Segunda Guerra. Agora, mas vale a pena, você deve chegar, provoque seus discípulos, provoque seus filhos, né, sua esposa, seus discípulos. E aí, cara, está tudo bem? Está chateado comigo por alguma coisa? Sinceramente, você acha que eu preciso melhorar em alguma coisa? Isso é muito importante. Ser ouvidas, não necessariamente, ouvir as pessoas também é dar uma oportunidade para elas opinarem. Você sabia que muitas vezes, esse pessoal que trabalha com você é que tem muitas coisas para ser ditas que vão ser a grande sacada para o seu ministério, para a sua vida, né? Ainda bem que Moisés teve tempo para ouvir o que o sogro dele tinha para dizer. Ali foi uma virada na chave do ministério de Moisés, né? Agora, outra coisa que é muito importante, quando você ouve as pessoas, você não é necessariamente obrigado a fazer o que elas estão sugerindo. É claro, eu sei que alguns falam, então, pastor, se for assim, não vou nem perguntar. Alguns realmente não perguntam, não dão oportunidade para pessoas falarem, porque eles têm medo de ideias de jirico, tipo assim, aquela ideia que ninguém vai aproveitar. E depois tem medo da pessoa ficar chateada, porque esses dias mesmo eu estava acompanhando um certo pastor que ele falou que ele estava com conflito com alguém da sua igreja, porque esse cara estava muito chateado, porque toda ideia que ele dava, o pastor não acatava, não praticava. E às vezes alguns ficam assim, então nem vou dar oportunidade, porque se o cara não falar, pelo menos eu não tenho obrigação, né? Eu não tenho um pepino na mão para resolver. Mas olha, depois o pastor Eibe pode dar uma aula, ele é muito bom, rapaz, para lidar com essas questões. Às vezes o cara dá cada ideia, e aí ele, poxa, que ideia maravilhosa e tal, e vai ter um jeito especial de lidar e tal, entendeu? E todo mundo ficar feliz e tal. Aí, o que acontece? Especialista. Então, mas deixa as pessoas falarem, você não é obrigado a fazer. Você só vai aprender o gingado, como faz a coisa. Agora, uma coisa é muito importante, às vezes o cara pode só entregar uma pedra normal, na opinião, na sugestão dele. Mas, às vezes, ele vai entregar uma pedra preciosa, que vai ser como se fosse a grande descoberta, o caminho maravilhoso que Deus providenciou. Então, não seja aquele tipo de líder que pensa que todas as grandes revelações do céu vêm via você. Deus pode usar qualquer outro. Então, aí que está o grande segredo de você ouvir as pessoas. Então, ouça mais sua esposa, seus filhos, seus discípulos, suas ovelhas, seus clientes, seus parentes. Na última vez que nós pregamos aqui sobre a síndrome da surdez deliberada, nós falamos que Deus usa até sogra. Então, ouça, né? Parentes, né? Pessoas que falam mais do que ouvem, geralmente não são bons líderes, porque ele fala, e as pessoas não têm oportunidade. Então, lembre disso. Outra coisa, para nós termos sucesso com as pessoas querem um líder, não somente alguém legal. Deixa eu falar isso para você. Isso daqui é uma pegadinha que eu chamo da pegadinha do exercício da liderança, né? Muitas vezes nós começamos a acreditar ou achar que o que as pessoas querem é uma pessoa legal. E aí você investe seu esforço, seu tempo, sua energia para se tornar essa pessoa legal. Mas eu tenho aprendido, a vida tem me ensinado, os meus mentores têm me ensinado, os autores têm me ensinado, que o foco da liderança não é ser legal, mas é liderar.
Isso é muito importante. Não estou dizendo que você não tem que estar nem aí para procurar desenvolver habilidade, é por isso que nós até estamos falando de se tornar pessoas especialistas em lidar com gente. Mas é muito importante entender que esse não é sua linha de chegada, ser legal. Aí, vai o amigão lá, o cara legal. Você não deve ter isso como meta, porque não é essa a sua meta principal. Eu já vi pessoas reclamando de líderes legais. Eu já vi pessoas, eles até dizem assim, meu líder é muito legal, mas, esse mais que é o problema, mas não tem iniciativa, mas não tem projeto, mas não lidera como deveria, não tem estratégia. Olha que coisa interessante, mas é um cara legal, faz todo mundo rir, assa tambaqui para todo mundo, dá presente no dia do aniversário, aquele líderzão maravilhoso, aquele líder legal, mas as pessoas não querem somente isso. Eu tenho aprendido algo, as pessoas querem seguir líderes, as pessoas querem seguir líderes. Então, tome cuidado para que seu foco principal não se torne esse, porque tentar ser legal com todo mundo, eu chamo de missão impossível. Nós, mesmo que a gente tente, a gente não vai chegar lá. Muitos líderes confundem isso e pensam que ser um bom líder é tentar agradar a todo mundo. Eu brinco, eu sei que para alguns de vocês são paulistas, de outra região, não faz sentido, mas eu brinco assim, com as pessoas dizendo o seguinte: para de tentar ser açaí. Para os paraenses faz muito sentido. Para de tentar ser açaí, que consegue deixar todo mundo feliz. Né? Então, para nós paraenses faz sentido, né? É o cara açaí, aquele que deixa todo mundo feliz. Aí o que a gente tem que lembrar na nossa liderança, né? Nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente começa a acreditar que o que eu tenho que fazer para ser um líder de sucesso é ser legal, ser um cara legal, um amigão, aí a gente começa, então, colocar, autoimpor sobre nós uma responsabilidade que não nos pertence, que é a responsabilidade de tentar resolver o problema de todos os seus liderados e de todas as suas ovelhas, e você começa a se sentir que, se você não fizer isso, você está em falha, e muitas vezes você passa para eles, porque se acredita tanto, você passa para eles, que é como se fosse essa a sua responsabilidade, que eles começam a ter expectativa mesmo, que você resolva. Eu estou desempregado, consegue um emprego para mim. Olha, eu estou isso, minha mulher está com... Vai lá e fala com ela, diz para ela me amar. E aí a gente começa a entrar numa situação muito complicada. Então, muito cuidado, né? Essa não é nossa responsabilidade. Quem está nessa função chama-se Espírito Santo, ele que vai cuidar e resolver o problema de todo mundo. Você foi chamado para liderar, e muitas vezes suas decisões não vão agradar gregos e troianos, mas mesmo assim, você é um líder. Você foi chamado para ser um líder. Tá certo? Há líderes que são amigões, mas muitas vezes não tem fruto permanente. Sabe aquele cara que usou o tempo, focou, usou as energias para ser legal, para ser legal, para ser legal, para ser legal, e no final do ano ele é tão legal, mas não conseguiu multiplicar o life, e não conseguiu muito progresso, não formou muitos líderes, ele só se tornou um líder legal. Então, lembre-se disso. As pessoas querem um líder, não somente alguém legal. E a nossa última coisa para falar hoje é: as pessoas não gostam de ser mandadas, elas precisam ser inspiradas. Pessoas não gostam de ser mandadas,
elas precisam ser inspiradas. O nosso dever como líder é ser exemplo, ser um mentor, ser uma pessoa que faz, que modela, um orientador, um conselheiro. Nós temos que passar longe, e, de novo, isso aqui é uma tentação para todos nós. E a gente precisa lembrar de novo, quando eu estou liderando, quando eu estou na frente de alguém, quando eu estou lidando com alguém, quando eu estou lidando com uma equipe, eu não posso esquecer disso. Pessoas não gostam de ser mandadas. Vai lá, faz, estou mandando. Elas não gostam. Eu não conheço ninguém que goste. Fala, como eu amo ser tratado assim. Não conheço. Tem alguém aqui? Depois você me procura. Aí, então, o que você tem que entender? Você não deve e nem precisa obrigar pessoas, não tem que passar longe disso. Eu quero ler de novo aquele texto que nós já lemos aqui, que, na minha opinião, é um dos mais bacanas que ajuda a gente a entender isso. É o que Paulo escreveu para Filemon na carta de Paulo a Filemon, no capítulo 1, só tem um mesmo, verso 8 e 9. Olha o que Paulo escreve para esse cara. Aqui é uma coisa para a gente lembrar constantemente. Paulo sabia desse princípio, né? O Espírito Santo já tinha falado isso para ele. Ele escreve assim para Filemon: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, eu tenho, seja qual for a razão, a amizade e a posição que ele está, ele diz, eu tenho em Cristo plena liberdade para mandar, para dar uma ordem, para você obedecer e cumprir o seu dever. Mas ele diz assim, mas prefiro fazer um apelo com base no amor. Agora, gente, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente esquece disso. Então, a razão que eu estou falando isso aqui não é por nada, é para a gente ficar lembrando disso, né? Que a gente quer ter sucesso com as pessoas. Então, lembre-se disso. Cuidado para você, né, não impor. Porque toda vez que a gente impõe, né, vai ser assim, pronto, acabou-se. Você deixa as pessoas chateadas, né? As pessoas, elas não gostam desse você tem que, por quê? Porque sim. Às vezes a gente não quer explicar, não quer mostrar as razões, tem tempo, não, porque sim. Vai ser, não, mas por que o churrasco do Life vai ser? Porque sim. Não, mas eu estava pensando que aqui não dá, não, mas então se não dá para você, mas então vai ser sexta mesmo. E aí depois a gente não entende por que as pessoas estão tristes, arredio. São esses detalhes, né? Outra coisa, cuidado. Existe uma diferença muito grande entre a sua opinião, conselhos e Bíblia. Às vezes a gente pega a nossa opinião e mistura com a Bíblia e escreve uma carta segundo você. E quer empurrar a goela abaixo. Então, opinião é opinião. A opinião de Sabá é a opinião de Sabá. Eu já vi líderes chamando o liderado de rebelde, falando, mas por que ele é rebelde? Não, porque eu disse para ele fazer um negócio, não está fazendo. Mas por que você disse? Não, porque eu já falei para ele que eu não concordo que ele case com essa pessoa. Mas por quê? Não, porque é na minha opinião. Ué, mas quem foi que disse que o cara tem que seguir sua opinião? Né? E quem foi que disse que não seguir a opinião do líder é rebeldia? E, pastor, e quando as pessoas pedem a minha opinião? Quando eles pedem, é outra coisa. E mesmo assim, você só dá se eles pedirem. Né? Então, seja muito cuidadoso com isso. Lembre-se, não imponha, não mande. Pessoas não gostam de ser mandadas, elas precisam ser inspiradas. E como que eu inspiro, pastor? Inspira pelo exemplo, pelo modelo. Né?
Eu queria que as pessoas do meu life orassem mais, participassem em algum horário da sala de oração. O que você tem que fazer? Ore mais. Deixa eles verem você orando, que aí eles vão chegar igual os discípulos de Jesus, de tanto ver ele orar. Ensina-nos a orar, pelo exemplo. Foi uma inspiração. Eu queria que meus discípulos fossem mais submissos, eu queria que as minhas ovelhas fossem... Como que eu inspiro? Modele como ser um líder bem submisso, que todos que vierem atrás de você vão ser inspirados pelo seu exemplo de vida. Amém? Olha que coisa gostosa. Então, queridos, eu queria deixar com vocês, pastor Eibe, pode ir subindo já, peço perdão, eu dei uma vacilada feia aqui, já era para o pastor Eibe estar aqui faz horas, mas eu peço sua misericórdia, como eu sei que você é um cara que trata bem seus liderados. Não, foi muito bom, muito bom. Muito obrigado, pastor Sabá. Muito obrigado mesmo. E eu quero só reforçar algumas coisas que eu também falei hoje de manhã, no final do Tadel, que é o seguinte: nós estamos aqui justamente, para quê? Por que a gente vem para o Tadel? A gente vem para o Tadel para ser equipado para o quê? Para poder demonstrar o que nós acreditamos de todo o coração. O que nós acreditamos de todo o coração? É amar a Deus, amar as pessoas. E a forma melhor de amar as pessoas é fazer discípulos, é de realmente ajudá-las a conhecer Jesus e elas crescerem em Deus. Porque essa é a razão que você foi deixado aqui no planeta Terra. Na hora que você entregou a vida a Jesus, Jesus não te levou para o céu para você poder fazer discípulos das nações. Então, o Tadel é um lugar onde os pastores chegam aqui e colocam esse coração dentro de você para equipar você para ser um sucesso no Life Group, para o Life Group crescer e multiplicar, mas não é para só crescer e multiplicar, é para poder ganhar vidas e cuidar bem delas. Então, às vezes, o Life Group, por exemplo, eu dei o exemplo hoje de manhã da minha filha, que eu falei outro dia no Tadel também. Eu lembro claramente quando a Priscila liderava a célula desde pequena, desde 9 anos de idade. Mas quando ela chegou na pré-adolescência, que ela começou a levar bem a sério, investir, discipular outras meninas, às vezes até mais velha do que ela, mas investindo, discipulando, e aí ela pegava o Gabriel está aqui, tá? Amém. Eu lembro que o Gabriel fazia parte da célula dela, ela pediu, né, alguém para discipular o Gabriel, né, porque ela era mulher e o Gabriel é homem, então, aí, investindo e tudo, e aí eu lembro que a célula dela estava demorando um pouco para multiplicar, eu falei, minha filha, né, porque eu sou uma pessoa muito voltada em dar muito fruto que permanece. Eu quero ver resultados. Então, eu falei, minha filha, e aí a sua célula? Ela falou, não, pai, eu sei que está demorando um pouco, mas eu estou investindo em muitas vidas, tem muitas pessoas sendo discipuladas e preparadas, e eu não quero abortar o processo. E eu conversando com ela, ela me explicando detalhes sobre as pessoas na célula dela, eu sabia que ela tinha toda a razão. Eu falei, uau, não, se for assim como você está me falando, então vai em frente, minha filha. E não deu em outra. Mesmo que a primeira grande multiplicação dela demorou, mas quando começou a multiplicar, assim, ó, bum, 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 muitas células, porque eram muitos líderes de alto nível preparados. Até hoje tem tanto fruto lá em Fortaleza, que a Priscila deixou, para a glória de Jesus. E uma das pessoas que, indiretamente, ela investiu foi o Gabriel, que hoje é um grande homem de Deus, já está praticamente um pastor, né, um homem de Deus, que me alegra tanto. Então, isso é muito, muito forte, muito poderoso, o que Deus faz, sabe? Quando você leva a sério, você fala assim, eu estou aqui no Tadel para ser equipado, que eu vou aprender esses princípios, cada pepita, né? Cada pepita, eu vou colocar em prática, eu vou investir em vidas, eu vou fazer discípulos eu vou fazer discípulos que são fazedores de discípulos, e eu vou romper. Deixa eu te falar uma coisa, todo quarteirão de São Paulo vai ter um poderoso Life Group da Paz Church de São Paulo, pode ter certeza disso, todo quarteirão, em nome de Jesus, eu já vejo isso, em nome de Jesus, amém? Ganhando vidas,
cuidando bem delas e equipando elas também para ganhar vidas e cuidar bem, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa do pastor Sabá, obrigado por tudo que nós estamos aprendendo no Tadel e nas reuniões de liderança, nos cultos. Ajude-nos a sermos operosos praticantes, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Daqui um pouco o terceiro grande culto, celebração.